Ok, de volta, já está chovendo em Teresópolis. Vinícius falou que ia chover. Esse Vinícius, esse cara, ele tem esse problema, né? Ele, quando quer chuva, ele chama a chuva. Então ele falou que ia chover, tá molhando o Papai Noel, né? Já começou a chover. Aqui na reta, pelo menos, está chovendo bastante. Tomara que não venha chuva muito forte aí, que senão isso vai alagar aqui a Carmela Dutra outra vez. Vida que segue, vamos embora. Eu estava mostrando para vocês, fiz uma avaliação sobre esse final de governo Vinícius, né? Da situação financeira da prefeitura. Dívida de lixo, dívida com empresa que fornece manilha, com outros fornecedores, ruas abandonadas, enfim, falta de remédios. Um final de governo, assim, uma situação muito difícil. E depois eu mostrei, já trabalhando, o pessoal já em Brasília, alguns vereadores em Brasília, né? Já mostrando, tá ali as imagens, já buscando dinheiro para esse hospital que o prefeito eleito Leonardo, promete para Teresópolis. E parece que vem mesmo. Agora já conseguiu verba também para a reforma do Pedrão, as coisas estão acontecendo. E é sobre isso que a gente vai falar com o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo Vasconcelos está aqui com a gente, como toda quarta-feira, a gente falando um pouquinho de política. Ricardo, bom dia, meu irmão. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo que nos assiste aí. Essa comparação que eu fiz aí da saída do governo Vinícius, né? As pessoas reclamando, pedindo ajuda e ruas esburacadas. E aí a pessoa fala, tem que falar com fulano, ciclano, beltrano. Não adianta falar com ninguém. Não adianta, o governo acabou. O governo está aguardando chegar dia 31 de dezembro para sair. Até porque foi um governo muito ruim, né? Então ele não tem nada a apresentar mais. Se ele não estava conseguindo fazer isso antes das eleições, antes de se ter um prefeito eleito, um futuro prefeito eleito, não vai conseguir fazer nada. Ele vai tentar tapar um buraco aqui, outro ali, para atender um amigo, para atender algo nesse sentido, e acabou. O governo dele acabou, encerrou. Ele está esperando chegar a 31 de dezembro para sair, não tem mais o que fazer. Aliás, ele já tinha feito agora há tempos que eu digo há um mês atrás, mais ou menos, ele botou uma porção de gente, já exonerou, pagou tudo que o pessoal tinha para receber. Eu, por exemplo, gente, eu sei disso, eu tenho um precatório na prefeitura, eu tenho um precatório a receber, está rolando, ó. Por quê? Foi um trabalho que eu prestei que eu não recebi. Então eu tenho um precatório. Então foi isso. Ele mandou todo mundo embora, pagou, ou seja, não deixou virar uma dívida, que viraria um precatório, e trouxe as pessoas de volta no dia seguinte. Sim. Isso não é ilegal, né? Não é ilegal, mas assim, é um absurdo fazer isso, né? Porque você está ali acertando a vida de algumas pessoas que estão recebendo à frente de outras pessoas, essa é a verdade. Não, à frente de uma multidão, de muita gente. De muita gente. E chama logo depois. Então, na verdade, não é que é ilegal numa primeira leitura, mas você fazendo uma segunda leitura, e se o Ministério Público quiser fazer essa segunda leitura, ele pode sim pressionar e pode sim entrar com uma ação até de improbidade administrativa, porque, na verdade, ele não demitiu, ele não exonerou. Ele fez isso só para pagar. Ele exonera. Exatamente. Mas, 2 dias depois ele traz de volta. Isso não aconteceu. Mas isso é improbidade? Isso pode gerar uma improbidade, porque, na verdade, o que ele quis fazer foi exatamente simular ali uma exoneração. Ele usou os mecanismos para exonerar, mas simulando isso. Porque se ele não teria exonerado. Se ele exonera e a pessoa não volta mais ou volta para um outro cargo, tudo bem. Mas não, ele faz isso, faz o pagamento e logo depois ele vai e chama para o mesmo cargo. Então, né, é claro que você, olhando documentalmente, houve exoneração, houve o pagamento e houve alienação. Mas não tem o menor sentido você exonerar e 2 dias depois você chamar para o mesmo cargo. Então, isso você pode sim tentar investigando. É claro, eu não posso dizer que isso de fato aconteceu, né, mas buscando provas, buscando prova testemunhal, vendo se realmente essa exoneração aconteceu ou não. Se de fato ela não aconteceu, eu exonerei, mas no dia seguinte ele estava exonerado, mas continuou no cargo ali trabalhando. Continuou tomando alguma decisão. Ele não foi exonerado. Ele só fez isso para ele conseguir receber o salário dele, receber as verbas dele, para que elas não entrassem no precatório e não fossem pagas junto com todas as outras pessoas que têm que receber. E aí sim você pode, nesse caso, responsabilizar o prefeito por isso. Isso tinha que ser investigado. O Ministério Público tinha que investigar isso, né?
Tem que ser. E assim, o natural, não estou dizendo que isso vai acontecer aqui, mas o natural é que ele deixando o cargo, comecem a aparecer várias denúncias, comecem a aparecer vários inquéritos que estão em andamento no Ministério Público para que sejam tomadas providências. Ele perdeu o reinado, vamos dizer assim. E aí, nesse caso, começa a aparecer o que ele conseguia segurar com o cargo que ele tinha. Aí, no caso de condenações, fica inelegível. Fica inelegível, pode ficar inelegível. O ficar inelegível, Ricardo, como é que funciona isso? Você fica inelegível ou você só fica a partir do momento que você for registrar uma candidatura? Você não tem os requisitos para registrar, mas você muitas vezes só vai ter ciência disso quando você tenta registrar a candidatura, e aí a Justiça Eleitoral diz que você não pode porque você não tem as condições de elegibilidade. E aí, nesse caso, você não pode ser, mas se já está inelegível. A partir do momento por exemplo, uma decisão do colegiado, que é do tribunal e tudo mais, ou uma decisão que transitou em julgado, te dá inelegibilidade, e aí pode até, dependendo da situação, existem decisões judiciais que você vai ter lá. Né? Uma das penalidades é a inelegibilidade. Aí consta isso na decisão. Nesse caso, você já sabe que está inelegível. Outras não, porque pode ser exatamente o que a lei diz que é inelegível, uma decisão do colegiado e tal, e aí se torna inelegível. A decisão em si não vai dizer que você é inelegível, mas na hora em que você tiver que apresentar as certidões para se candidatar, a Justiça Eleitoral vai falar, nesse caso aqui você está inelegível. E aí você começa ali a saber que está inelegível, né? Oficialmente ter a ciência de que está inelegível. E como é que você viu hoje já a posição, o Leonardo, já em Brasília, ele teve com a ministra da Saúde, entregou o projeto do hospital. Do hospital, né? Porque você só consegue dinheiro com o projeto. Só consegue com o projeto. Né? E você só consegue fazer grandes obras hoje nos municípios, de um modo geral, se você tiver verbas do governo federal. Não tem outro jeito. Os orçamentos municipais eles estão todos engessados, então você não consegue investir com facilidade dinheiro do município, dinheiro voltado para o orçamento municipal, se não tiver verbas do governo federal, se não tiver emendas eleitorais, emendas parlamentares, se não tiver nada disso. Então, é essa atitude que ele toma, até antes do governo, né? Antes dele já ser prefeito, mas ele já tomando essas decisões, ele já começa a demonstrar que ele está buscando, sim, recursos públicos, recursos do governo federal, através de emendas parlamentares, através do apoio do Ministério da Saúde, para conseguir fazer o projeto, o que é o grande mote dele na campanha e se ele conseguir fazer um bom hospital em Teresópolis, é o que vai carregar, vai ser o legado dele aí, do governo, da história dele como prefeito. Né? E o interessante é quando ele não faz isso sozinho, quando ele já leva 12 vereadores. Quando ele faz esse processo, ele está mostrando o seguinte, não só para os deputados lá, não só para o governo federal, como para nós, para a sociedade de modo geral, é que ele não vai governar sozinho, ele vai governar junto com a Câmara de Vereadores. Isso politicamente ele demonstra como ele vai agir dentro do governo. E mostrando isso, para os deputados também, mostrando isso para os vereadores, ele está mostrando o seguinte, para os vereadores em si, eu tenho espaço dentro do governo federal, então esteja comigo. Para os deputados, olha, eu tenho vereadores aqui que vão te dar apoio lá em Teresópolis, se você conseguir essa emenda. E para o governo federal a mesma coisa. Então ele começa a desenhar como vai ser o governo dele e a mostrar o seguinte, eu sei que eu preciso da Câmara. Eu vou dar essa importância para a Câmara. Algo que é exatamente o oposto do que o Vinícius Clausen fez. E exatamente por ter sido esse oposto, né, o Vinícius não conseguiu de maneira nenhuma, no final do governo, ter um governo digno de dizer assim, foi um bom governo, foi alguém que fez algo de diferente para a cidade. Ele não conseguiu, porque ele resolveu governar sozinho. E não se governa sozinho. Poder não é de um, poder ele é repartido, não tem jeito. Nós vimos ali a Érica, a vereadora, ela reconquistando um dinheiro que já tinha chegado e que não tinha sido utilizado para a reforma do Pedrão, e aí o deputado Hugo Leal prometendo mandar mais uma verba aí, mais um dinheiro, R$1.900.000 para a reforma do Pedrão. É um dinheiro substancial, um dinheiro que dá para reformar o Pedrão. Nós tivemos, nesse caso específico, de um dinheiro que não foi usado. No caso do Canil, por exemplo, foram 2 milhões, que o prefeito mostrou o cheque, ele estava com a esposa, inclusive. Lembra daquilo? Lembro. Aquele dinheiro, ele não foi utilizado para a reforma, para fazer o Canil novo.
Não. Ele utilizou aquele dinheiro em outra coisa na saúde, ninguém sabe. Isso é ilegal? Isso pode dar alguma punição para ele? Essa verba veio específica para o canil. Pode. Porque se a verba ela é específica para alguma obra, para algum projeto, ela tem que ser utilizada para aquilo. Se ela não for utilizada para aquilo, isso pode sim dar a ele aí um processo dentro do Tribunal de Contas do Estado e que pode dar a ele inelegibilidade no futuro, né? Sem contar multas, sem contar a obrigação de devolver o valor. Ah, mas não foi um valor que ele pegou para ele. Não importa. O que importa é essa verba foi específica para essa finalidade, então ele tem que utilizar para essa finalidade. Se ele não usar para essa finalidade, o dinheiro tem que voltar. E aí o que às vezes acontece é, a verba vem, o certo, né? Vamos dizer assim, nesse tipo de situação. A verba veio para uma finalidade. O prefeito entendeu que não é a prioridade naquele momento. O que ele faz? Ele devolve a verba e pede para que seja feita uma nova emenda com aquele valor para voltar para algo que ele entende que é uma prioridade. Né? E aí volta com outra rubrica, com outra finalidade. E não ele pegar aquele valor e utilizar de outra forma. Isso não pode de maneira nenhuma. Isso ele está remanejando indevidamente essa verba. Isso gera ele inelegibilidade. O que a gente pode lembrar, na questão própria da Dilma, o que a retirou do cargo foi exatamente remanejamento de verbas. Isso mesmo, é. Foi isso que fez ela cair. O Lula fez isso agora, hein? E o Lula fez isso agora. O Lula está fazendo isso. Está fazendo isso. Se ele consegue fazer isso e depois ele consegue com que o Congresso organize isso no orçamento, ele resolveu. Se ele não consegue, ele fica com aquele problema ali que pode dar um problema muito maior para ele. Né? E aqui nesse caso, aqui em Teresópolis, nessa questão da verba do canil, para mim está muito claro. Ela era específica para isso. Se não foi utilizada para isso, tem que ser responsabilizado por não ter feito dessa forma. O cara, a pessoa quando fica inelegível, isso também ele fica impedido de exercer cargo público? Fica impedido. Depende da situação. Tem município que não impede. E aí, dependendo da condenação que teve, não impede. Não, porque dizem Mas que a regra é que ele não pode ter cargo público. Ele pode ser convidado para uma secretaria estadual. Nesse caso, no Estado do Rio, não pode. Não pode. Se ele ficar inelegível? Se ele ficar inelegível, ele não pode. Porque o Estado do Rio tem lei própria dizendo que não pode. Quem está inelegível não pode exercer cargo de secretaria. E nem outros cargos públicos de livre nomeação e exoneração. Isso no Estado do Rio não pode. Existem municípios que sim, mas no Estado do Rio não pode. Eu sei que não, porque já fui procurado uma vez por um cliente meu que queria ocupar cargo, tinha condições, tinha gente querendo colocá-lo, mas quando constou exatamente a questão da inelegibilidade ali para ele não poderia ocupar. E aí não conseguiu ocupar cargo dentro do governo do Estado. Tá, mas aí quem vai torná-lo inelegível? O Ministério Público? Não, o Ministério Público não pode. Não pode punir. Não pode punir. O que ele pode é entrar com uma ação judicial para que, sendo reconhecida a ilegalidade, ele acabe sendo condenado. E aí, dentro da condenação, pode a própria condenação, dependendo de onde, né, do que for a condenação, a penalidade pode ser a inelegibilidade, ou, se não for o caso, mas for um caso que se configure algo pela lei da ficha limpa, que a gente fala, agora já não tem mais. Não é bem isso. Tem. A lei da ficha limpa, ela continua existindo, ela continua tendo as suas finalidades todas ali. E aí você tendo uma decisão do colegiado, que a gente chama, né, que é o tribunal, com 3 votos e tudo, nessa decisão, pode ser que ele se torne inelegível. Acontecendo isso, aí sim ele pode não ocupar cargo. Tá. Até lá ele pode. Até isso acontecer, ele pode. Isso pode durar na Justiça? Na Justiça. Tá. A Câmara Municipal, a Câmara deste ano, essa que ainda está aí, não sei se daria tempo, ela pode torná-lo inelegível? Primeira pergunta. E a segunda, e a próxima Câmara pode tornar o Vinícius inelegível? Essa poderia, se houvesse uma situação de cassação. Tá. Que eu não vejo politicamente isso viável. A próxima pode, por questão das contas dele. Se as contas dele forem reprovadas, ela pode sim, com essa decisão, acabar, não a Câmara em si, mas isso gerar um processo que torne ele inelegível. Porque ele não poderia ter as contas reprovadas. Né? E aí, se ela reprovar essas contas dele, aí sim, a consequência vai ser a inelegibilidade dele. Eu acho que dificilmente ele escapa. Eu acho muito difícil. Tem também muita acho coisa muito errada, muita coisa errada. Quando você começa já... Esse ano foi um ano muito difícil para ele por decisões que ele tomou extremamente equivocadas. Ele fez um orçamento que não era real, a verdade é essa.
né, um orçamento de R$1 bilhão, não é real para Teresópolis. Ele fez esse orçamento. Depois a Câmara aprova sem permitir que ele faça esse remanejamento num percentual alto. Ele simplesmente publica o orçamento anterior como se aquilo fosse válido, não é válido. Já começou o ano isso, janeiro já começou dessa forma. Né? E dali para cá ele foi tomando diversas decisões que podem sim gerar ele ali uma reprovação das contas dele no final desse ano, das contas desse ano. Né? Na próxima Câmara vai aprovar ou reprovar, e isso pode gerar ele uma inelegibilidade. O Tribunal de Contas pode fazer isso, a Câmara pode fazer isso. Então ele tem muita coisa que pode acontecer. Né? E é exatamente aquilo. No mundo político, enquanto você está no cargo, as coisas vão funcionando. Tem as dificuldades, tem tudo isso, mas elas vão funcionando. Mas quando você sai do cargo, você deixou de ser um prefeito. Então, você deixou de ser o prefeito, a história passa a ser outra. Né? Você não tem mais aquela possibilidade de utilizar o cargo para, de alguma forma, se defender. Não existe mais isso. Então, tudo fica muito mais difícil para ele. Obrigado. Eu que agradeço. Daí, doutor Ricardo, toda quarta-feira vem bater um papo aqui sobre política e trazendo informações que a gente precisa, né? Agora, nesse momento aí, sobre o caso do Vinícius, né? Esse final de governo, que vai até 31 de dezembro. Eu vou pedir ao Gilberto, e dali você pode ir para o comercial, Gilberto, coloca a matéria da Lara sobre a água, mostrando as fontes que estão boas, que estão aptas para o consumo, né? E as fontes que estão impróprias para o consumo. E daí você vai para o comercial e já eu já venho conversando com o vereador André do Gás, que já chegou aqui, já está aqui com a gente.